Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Espero que sim, né? Então vamos dar início a mais uma aula da nossa matéria de anatomia e fisiologia, né? Como a gente falou na última aula, né? A gente terminou um sistema, agora nós vamos começar o outro, né? A gente vai dar início ao sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é dividido, digamos, em duas partes, né? A gente vai dividir a aula em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sobre o sistema nervoso central a gente vai falar nessa aula. Na aula que vem a gente vai abordar o sistema nervoso periférico, então, tá? Vocês ignorem os cachorros acuando aqui, porque hoje não tá fácil, pessoal. Meu Jesus amado, mas tudo bem, né? Bombeiro passando, SAMU passando. Meu Jesus, mas tudo bem, né? Sobre os estudos de caso que a prof passou para vocês, que não é na matéria de vocês, é em outra matéria, então deletem, esqueçam disso. Então vamos abordar o sistema nervoso central. Galera, a prof tá com 4 matérias, 4 turmas diferentes, então vocês imaginem que às vezes dá uma confusãozinha de leve, assim, pouca coisa na cabeça, né? Mas então vamos lá, agora iniciar a nossa aula do sistema nervoso, né? Vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central na aula de hoje, então, tá? Pessoal, o prof pausou e foi olhar o que eu tinha passado para vocês na aula anterior, porque eu não tava ficando louca, né? Eu realmente passei um trabalho do sistema muscular e do sistema esquelético, né? Que era para vocês colocar lá no caderno o nomezinho dos músculos, né? Então, pessoal, esse trabalhinho a gente vai conferir quando a gente retornar, tá? Porque não tem como a gente fazer com que vocês me mandem toda aula, trabalhos, né? Então eu espero que vocês realmente tenham feito no caderno e a gente corrige quando voltar às aulas presenciais, que eu acredito que não vai se delongar por mais muito tempo. Esperamos que logo retorne, né? Eu acredito que logo realmente vai retornar. Aí quando retornar a gente corrige, tá? Mas vocês tinham os slides, né? Tinham os slides que o professor Ricardo já tinha passado. Tinham os meus slides, principalmente ali de anatomia, né? Vocês tinham no que se basear, né? Então vamos falar do sistema nervoso, né? O que é o sistema nervoso no geral? Então ele é uma rede de comunicação do organismo, né? Que é formada por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, captar os estímulos do ambiente, né? E interpretá-los e arquivá-los, para que, consequentemente, ele elabore uma resposta, né? As quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. Ou seja, através das mensagens, dos estímulos que o nosso organismo ele vai receber, seja pelo ambiente que a gente convive no momento, ou enfim, e através disso ele vai elaborar uma resposta, né? Seja ele uma resposta motor, uma resposta cognitiva, aquele determinado estímulo. Então ele vai arquivar esse estímulo e juntamente a resposta que o nosso organismo possuiu ou me fugiu a palavra agora, fez naquele momento, né? Para que em outra oportunidade que isso ocorra novamente, a sinapse, ou seja, o impulso seja mais rápido. Não sei se vocês já se depararam com alguma situação, sempre a primeira vez que a gente vai fazer determinada atividade ou determinado movimento, vai ser de forma mais lenta, com um pouquinho mais de dificuldade.
automaticamente quando o nosso sistema nervoso já interpretou esta mensagem e já arquivou. Na segunda, na terceira, na quarta vez, vai ser muito mais fácil. Isso a gente pode perceber na prática, né? Quando a gente vai fazer uma determinada tarefa, a primeira vez é um pouco mais difícil e as outras vezes automaticamente a gente já consegue fazê-la com mais agilidade, com mais destreza e com mais facilidade, né? Isso tudo se deve ao poder do sistema nervoso arquivar esses movimentos, esses estímulos, para que na repetição seja muito mais fácil fazê-los, né? Então, o sistema nervoso, ele compreende o cérebro, a medula espinhal e o conjunto de todos os nervos do organismo, né? Ou seja, não só o cérebro, né? O sistema nervoso, ele é composto por todo o encéfalo, que a gente vai ver já já, a medula espinhal e todos os nervos do organismo, né? Que são quem leva as informações, quem espalha as informações para todo o organismo, né? Então, o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e periférico. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre o sistema nervoso central. Aí, na aula que vem, a gente aborda o sistema nervoso periférico, tá? Então, o nosso sistema nervoso central, ele envolve o encéfalo, a medula espinhal, que se aloja no interior das vértebras. Lembra lá quando a gente estudou o sistema esquelético, que a prof falava do forame vertebral, onde passava a medula? Então, aqui nós temos as nossas vértebras, né? Por exemplo, aqui as vértebras cervicais, e a medula espinhal passa dentro do corpo vertebral, lá onde tinha o forame vertebral, né? O orifício vertebral. O encéfalo, então, corresponde a toda essa parte aqui do nosso sistema nervoso central, né? Que envolve o cérebro, o cerebelo, que é essa parte mais escurecida, e o tronco cerebral ou tronco encefálico, tá? Que a gente vai verificar, vai estudar detalhadamente cada parte dessas. O sistema nervoso central, pessoal, ele o sistema nervoso em si, ele é um pouco complexo de se entender, tá? Então, eu vou pedir que, se vocês tiverem que pausar o vídeo e voltar algumas vezes, vocês podem estar fazendo isso, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês podem se sentir à vontade em mandar questionamentos para a prof, em perguntar, tá? Não se sintam acanhados, não é porque as aulas são virtualizadas que a gente não pode fazer essa interação entre professor e aluno, tá? Os slides também vão estar disponíveis para vocês, então vocês podem estar olhando, lendo, relendo mais detalhadamente, tá? E é claro, vocês também podem buscar fora do material que a professora encaminha para vocês, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é completamente envolvido por um sistema especial que forma uma camada protetora, né? Ele é representado por 3 membranas denominadas meninges, né? Que vão impedir o atrito com a caixa óssea, né? A caixa craniana. O cérebro, ele não vai ficar diretamente em atrito com o osso do nosso crânio, né? Com a calota craniana. Justamente porque as meninges vão recobrir todo o encéfalo, toda a parte cerebral, para que não haja esse atrito. Então, as meninges, a função principal delas não é só de proteção mecânica, né? Mas também de lubrificação. Ela que vai se dividir em camadas, tá? Então, através da camada mais interna, que é a pia mater, vão passar os vasos sanguíneos que vão fazer a irrigação cerebral. Então, a pia mater é a camada mais interna, é a camada que está diretamente em contato com o nosso cérebro, tá? É cerebro, não é cérebro, tá?
Então, a camada seguinte é a camada aracnoide, né? E ela vai estar presa à meninge mais externa, que é uma meninge mais fibrosa, uma pele, uma capa protetora, digamos assim, mais resistente, chamada dura mater, né? Ela vai ficar mais próxima ali do osso, né? Da calota craniana. Então, de fora para dentro, a gente teria o couro cabeludo, né? Nossa pele, o couro cabeludo, a calota craniana, a dura mater, que vai estar diretamente em contato ali com a calota craniana, depois a meninge aracnoide, e aí, juntamente, bem próxima do nosso cérebro, a pia mater, que é a meninge mais interna, tá? Aqui a prof trouxe uma imagem que vocês podem dar uma olhadinha bem detalhadamente, né? A pia mater aqui em azul, então, é aquela que está em contato com a massa cerebral, né? Os vasos sanguíneos aqui. Aí nós temos a aracnoide e a dura mater em amarelo, né? Ela é mais formada de um tecido mais denso, mais resistente. E ela está bem próxima, quase que diretamente em contato com a caixa craniana. Esse revestimento das meninges não se estende só a nível cerebral, né? Ele se estende por toda a medula espinhal, lá na nossa medula, na medula espinhal, lá nas vértebras, até lá no finalzinho da coluna vertebral. Ela protege a medula espinhal, assim como ela protege o nosso cérebro, né? O nosso encéfalo. Aqui mais uma imagem, aquilo que a prof explicou aqui, ó, para vocês, né? A calota craniana, dura mater, diretamente em contato praticamente com o osso, né? Aí nós temos a aracnoide. Depois da aracnoide a gente tem um espaço chamado de espaço subaracnoide. E aí nós temos a pia mater, que ela está diretamente em contato com a massa encefálica, né? Com o nosso cérebro. Então, entre a pia mater e a aracnoide tem um espaço denominado espaço subaracnoide, que é o que a prof falou, né? Nesse espaço vai circular o líquido cefalorraquidiano, ou líquor cefalorraquidiano, tá? Ele é um líquido transparente, praticamente igual uma água, né? Que ele vai circular por todo o sistema nervoso central, ou seja, toda a região do encéfalo e medula espinhal, tá? Ele vai funcionar como se fosse amortecedores, né? Contra os impactos que a gente sofre diariamente, né? Tanto no caminhar, quando a gente acaba batendo a nossa cabeça em algum lugar, ou se chocando contra algum objeto, né? Ele vai proteger também contra os agentes invasores, né? Contra vírus, bactérias, enfim. Não vai deixar que facilmente chegue-se ao sistema nervoso central, né? Então, a função principal dele é servir como amortecedor, mas ele também vai manter a estabilidade da pressão cerebral, né? Sendo continuamente fabricado nos ventrículos laterais do sistema nervoso central, sendo drenado e reabsorvido continuamente. Então, os ventrículos cerebrais vão produzir esse líquor continuamente e continuamente a corrente sanguínea vai reabsorver esse líquor e vai automaticamente drená-lo, tá? Então, esse líquor, ele vai sempre estar circulando pelo nosso sistema nervoso central, né? Pelo encéfalo, vai circular aqui, ó, por todo o encéfalo, vai descer pela coluna espinhal, né? Vai descer e vai ficar sempre circulando, tá? Para que vocês entendam. Aqui a prof trouxe uma imagem para vocês entenderem, ó. Aqui, sistema nervoso central a nível de encéfalo, né? É o encéfalo, aí tem as meninges. Da mesma forma, na nossa medula espinhal também vai ter
é a medula espinhal e todas as meninges protegendo juntamente com o líquor céfalo-raquidiano, tá? Os neurônios, pessoal, são as células nervosas, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Os neurônios, eles são elementos básicos do sistema nervoso central, né? Tendo em vista que são eles os responsáveis por propagar os estímulos nervosos, né? É eles que fazem com que os comandos que o nosso sistema nervoso central manda para o sistema nervoso periférico consiga ser efetuado, né? É como se eles fossem a ligação do sistema nervoso central com o restante do corpo, né? Então, fora do sistema nervoso central, a gente encontra os nervos espinhais, né? Os neurônios estão presentes nos nervos espinhais, que depois a gente vai estudar na aula que vem, nos nervos cranianos e nos gânglios nervosos. Então, os neurônios são responsáveis por propagar o estímulo nervoso, né? Por propagar, por repassar o comando que o nosso sistema nervoso quer que a gente execute, seja de forma voluntária ou involuntária, né? Como todo mundo já sabe, o neurônio também é uma célula, né? Porém, é uma célula diferente das outras, né? Todas ou a grande maioria das células, elas são continuamente produzidas, né? Lá na medula óssea. Os neurônios não, pessoal. O neurônio, quando ele morre, ele não se regenera, ele não se recompõe. Então, é produzido um determinado um limite, digamos assim, de neurônios, e a partir daí, os neurônios que morrem não se reproduzem e não são regenerados, tá? Então, cada neurônio caracteriza-se por ter um corpo, um prolongamento muito longo chamado de axônio. O corpo celular, né? Ele é uma célula como qualquer outra, né? Formada por um corpo celular. Porém, ele tem um axônio, que é como se fosse um rabinho, né? Chamado de axônio. E por um número variável de prolongamentos mais curtos, denominados dendritos, que vão servir para interrelacionar com os outros neurônios. Então, um neurônio sempre vai se ligar a outro neurônio através dos dendritos. Deixa eu achar uma imagem aqui para mim conseguir explicar para vocês. O nosso sistema nervoso central mandou um comando, né? Esse neurônio aqui recebeu esse estímulo através dos dendritos, certo? Esse estímulo chegou ao corpo celular, foi processado e vai ser repassado para o outro neurônio através da sinapse. A sinapse é um estímulo que vai, digamos assim, codificar o comando do sistema nervoso central ou o estímulo do ambiente que a gente recebeu através dos nossos sensores, né? E aí ele vai propagar essa sinapse através da bainha de mielina que está composta em todo o axônio. E aí automaticamente o outro neurônio vai receber essa sinapse através dos dendritos, vai codificar, vai passar pela bainha de mielina lá no axônio, vai propagar para o outro neurônio e assim sucessivamente até chegar o estímulo correto ou a ação correta que o comando correto que o nosso sistema nervoso central pediu para que a gente fizesse. A grosso modo falando é isso, tá? Imagine o quão rápido é essa sinapse, porque a gente não precisa pensar, eu vou levantar o meu braço, né? Automaticamente a gente estica o braço e pronto. Então, essa sinapse, ela ocorre questão de milésimos de segundos, tá? Para que vocês entendam. Então,
o nosso neurônio ele é formado por um corpo celular, né? Que vai conter o núcleo, o citoplasma, como qualquer outra célula. O axônio, que é um filamento longo, né? Aqui tá ele, que tem feixes de ramificações terminais. Aqui, ó, que é o finalzinho onde ele vai fazer a neurotransmissão, né? Que vai relacionar os dendritos a outros neurônios, constituindo as sinapses, né? Então, esses dendritos aqui receberam a sinapse do neurônio anterior, que vai propagar através do axônio e vai passar para o outro neurônio e assim sucessivamente, né? E os dendritos, então, são as ramificações que vão conectar uma célula na outra, tá? Então, os neurônios são os responsáveis por propagar a sinapse dentro do sistema nervoso central até que ele chegue à periferia, ao sistema nervoso periférico. Entendido mais ou menos? Não entendido? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Que na aula que vem a gente grava outro vídeo explicando para vocês, ou mesmo ali pelo WhatsApp a professora vai responder vocês, tá? Voltando a falar do líquor, que é aquele líquor circulante lá entre as meninges que vai lubrificar e servir de amortecedor para todo o sistema nervoso central, então, né? O líquor cefalorraquidiano, então, ele é límpido, incolor, né? E circula através dos ventrículos, que é onde ocorre a produção, por todo o sistema nervoso central. Vai proteger contra impactos, agentes invasores e ainda vai manter a estabilidade da pressão arterial, né? Da pressão cerebral, não permitindo que tenha um aumento da PIC, que é a pressão intracraniana, né? Assim como tem a pressão arterial, tem a pressão intracraniana, que é, se essa pressão aumentar, vai gerar sequelas neurológicas, né? Então, o líquor, ele é continuamente fabricado nos ventrículos, né? Lá no sistema nervoso central, drenado e reabsorvido, né? Ele é reabsorvido pelo sangue venoso e mais ou menos ele se renova umas 6 vezes por dia. Então, o líquor mais ou menos é renovado umas 6 vezes por dia. É produzido uma taxa aproximada de 20 ml por hora, né? Seu volume total é de 10 a 60 ml nos recém-nascidos e de 100 a 150 no adulto. Então, aqui o que a prof falou antes para vocês, né? Ele circula por todo o sistema nervoso central, aqui na região do encéfalo, né? Aqui, o encéfalo, e também na medula espinhal. Ele faz toda essa circulação, né? Mantém esse fluxo de circulação continuamente, tá? Então, a circulação do líquor no corpo humano ocorre uma função muito especial, que é absolutamente essencial para a saúde, né? Que é a circulação do líquor por todo o sistema nervoso central e periférico. O líquor, então, ele é produzido no cérebro, lá nos ventrículos, né? E distribuído no sistema nervoso através da ação pulsadora suave de 3 bombas, né? Porque automaticamente, se a gente pensar na gravidade, o líquor ia descer e não ia mais subir, né? Então, essa primeira bomba pulsadora, ela está situada no crânio, na fonte da distribuição, né? A segunda está situada na intersecção do crânio com o osso occipital, aqui atrás, né? No caso, entre o crânio e o osso e o pescoço, né? Aqui na região do osso occipital. E a terceira bomba está situada lá na pelvis. Lembra que a gente estudou da anatomia esquelética? Lá na região sacral, tá? Como que vai funcionar, então? Este movimento de pulsos, né? Porque é uma movimentação pulsátil, né? Contínua. Ela tem lugar a cada 4 segundos e se denomina movimento respiratório primário. Então, 1 minuto de um movimento ritmo regular entre o occipício,
e o sacro faz com que o líquor circule ao redor do cérebro e da medula espinhal e ao longo de todo o sistema nervoso, né? A bomba do sacro, então, é o sistema circulatório do cérebro e da medula espinhal. E sua função é essencial para se gozar uma boa saúde, né? Então, se o líquor não ficasse circulante, obviamente a gente não teria uma drenagem desse líquor, teria um aumento do líquor circulante, ou ainda se ele não circulasse, ele iria se acumular na região da medula espinhal, né? Justamente pela gravidade. Então é indispensável que ocorra essa circulação e que os ventrículos não estejam obstruídos, né? Que onde há a produção e também a drenagem desse líquor. Aqui mais ou menos para vocês saberem a localização das bombas, né? Aqui eu trouxe só para vocês lembrarem, né? Uma foto da medula espinhal. Lembra que ela passa lá no forame vertebral. Continuando, pessoal, então, lembramos, né? Vamos relembrar de novo. Nós temos no nosso crânio o osso craniano, a calota craniana, depois nós temos as 3 meninges, dura mater, aracnoide, espaço subaracnoide, pia mater e encéfalo, né? Dentro do encéfalo, nós temos a massa cinzenta, ou substância cinzenta, né? Ela é a parte mais externa do nosso cérebro, né? Ela é composta de corpos celulares de neurônios, então. A substância cinzenta inclui regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial, como audição, visão, memórias, emoções e a fala. Então, ela se localiza no cérebro, no cerebelo, na haste cerebral e na substância cinzenta espinhal, né? Então, a substância cinzenta, ela não faz parte só da massa cerebral, mas sim de toda a massa encefálica e da massa da medula espinhal. Aqui, para que vocês entendam, a parte mais escura é a substância cinzenta. Olha só, ela forma parte do nosso cérebro, que o nosso cérebro é isso tudo aqui que a prof está circulando para vocês. Parte do cerebelo, que fica logo abaixo do cérebro. Aqui, para que vocês entendam, ó. O cerebelo, estão vendo que ele tem uma parte mais escura, que é a substância cinzenta. Olhem aqui, ó. Essa parte que a prof não tá conseguindo assinalar para vocês, mas essa parte mais marronzinha, né, do cerebelo é formada de massa cinzenta. Assim como a nível cerebral, que isto aqui é o nosso cérebro, tá? A parte marronzinha mais escura é o que a gente chama de massa cinzenta, que é responsável pela nossa visão, audição, memórias, emoção e a fala, tá? A massa branca ou substância branca é a região que faz a conexão entre as partes do sistema nervoso. Eu diria que é a parte mais interna, tá? Então, no sistema nervoso central, os feixes de axônio da substância branca são chamados de tratos ou fascículos. Já no sistema nervoso periférico, eles são chamados de nervos, que a gente vai ver na aula que vem, os nervos que são responsáveis por propagar os estímulos, né? Então, aqui a gente pode perceber a substância branca
da massa cerebral, né? Aqui, ó, aqui também a gente tem a substância branca, tá? Aqui de novo, depois vocês podem olhar com calma. Aqui é no sistema nervoso central, a nossa medula espinhal. Então, vamos falar do nosso encéfalo em si, né? O encéfalo é uma parte do sistema nervoso central. O encéfalo, ele tem aproximadamente 1,5 kg, 2% da massa do corpo, né? Mas, apesar disso, ele recebe 25% de todo o sangue que é bombeado pelo coração e contém cerca de 35 bilhões de neurônios. Fica onde? Na caixa craniana. O encéfalo, ele é composto por 3 principais órgãos, que é o cérebro. Ah, prof, mas dentro da nossa calota craniana não tem só o cérebro? Não, não tem só o cérebro, tem todo o encéfalo, que é o conjunto de órgãos que formam parte do sistema nervoso central, juntamente com a medula espinhal, que é outra parte do sistema nervoso central. Do encéfalo, nós temos 3 principais órgãos: o cérebro, o encéfalo e o tronco cerebral, ou tronco encefálico, tá? A gente vai ver detalhadamente cada um deles. Vou repetir para que vocês entendam. O sistema nervoso é formado por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide na região do encéfalo e na medula espinhal, certo? O encéfalo é a parte que fica na nossa caixa craniana. O encéfalo, todo o encéfalo e a medula espinhal são protegidos pelas meninges e pelo líquor cefalorraquidiano, certo? O nosso encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? O cérebro, o cerebelo e parte do tronco encefálico são formados por 2 partes, que é a massa cinzenta, que é a parte de fora, e a massa branca, ou substância branca, tá? Cada uma tem uma determinada função. Próximo do córtex cerebral, que fica a massa cinzenta, vai ser responsável pela nossa fala, visão, audição e emoções, tá? Agora a gente vai ver detalhadamente cada parte que compõe o encéfalo. Aqui para que mais uma imagem para que vocês fixem bem, tá? Olha só, as meninges, né, elas recobrem todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Aí nós temos o nosso cérebro, que é só essa parte aqui que a prof tá delimitando, tá? O tronco cerebral, ou tronco encefálico, e o cerebelo. Tá? Agora a gente vai ver cada funçãozinha deles, né? Então, o cérebro, é isso aqui que vocês estão vendo. É o órgão mais importante do sistema nervoso, né? E é considerado o mais volumoso, uma vez que ele ocupa a maior parte do encéfalo, né? O cérebro é a parte mais grande do encéfalo e é o mais importante justamente pelas funções que ele ocupa, né? A camada mais externa do cérebro, então, ali formado por a substância cinzenta, ela é cheia de reentrâncias, né? Cheia de reentrâncias, olha só, cheia de reentrâncias. Isso daqui são reentrâncias. Parece como ondulações, né? Que são chamadas de córtex cerebral, né? Que é responsável pelo pensamento, pela visão, audição, tato, paladar, escrita, né? E também pelas emoções.
é nessa parte ali do córtex cerebral, na parte mais externa, onde tem essas reentrâncias, que ficam alojados, digamos assim, os atos conscientes e inconscientes. Fica a determinada parte da memória, do raciocínio, a inteligência, a imaginação, e ainda ela controla os movimentos voluntários do corpo, ou seja, o andar, o caminhar, o falar, né? Respirar, coração bater, né? A circulação funcionar, sistema circulatório ficar ali fluindo. O que mais? Digestão é algo que a gente não controla. Então, são movimentos involuntários. E na parte mais externa ficam os movimentos voluntários, como a fala e a locomoção, por exemplo, tá? O cérebro, pessoal, ele ainda se divide em dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo. Aqui vocês podem ver na imagem, ó, ele é como se fosse dividido em dois hemisférios. Aqui também vocês podem ver, ó, o hemisfério esquerdo ou direito e do outro lado o outro hemisfério. Então, os hemisférios direito e esquerdos, que são conectados em uma base central através de fibras nervosas conhecidas como corpo caloso, que a gente vai estudar depois, tá? Lá no meio tem o corpo caloso, que vai conectar a parte de esquerda e a parte direita do nosso cérebro, tá? Ainda cada hemisfério, ou seja, cada hemisfério aqui, ele se divide em 4 lobos: o lobo frontal, parietal, temporal e occipital, tá? Aqui nós temos, ó, é um hemisfério só isso daqui, um lado só do cérebro, né? Então, nós temos o lobo frontal, aqui tá ele, o parietal, opa, deixa eu segurar aqui, senão esse celular. Então, o lobo frontal, que vai ser mais responsável pelo pensamento, pelas emoções. O lobo parietal, que vai ser mais responsável pelas interpretações. O occipital, que é aqui atrás, né? Responsável pela visão. E o temporal, responsável pela audição. Não quer dizer que o lobo temporal, por exemplo, é responsável só pela audição, mas a função principal dele é essa, tá, pessoal? Então, por exemplo, um paciente que sofreu um AVC hemorrágico, digamos assim, teve uma hemorragia e lesionou o lobo occipital. O que mais vai lesionar nesse paciente? Vai lesionar a visão, né? Ou se o sangramento ou a isquemia, né? Ele teve um AVC e atingiu mais a parte frontal do cérebro dele. Vai atingir o que mais? O pensamento, né? As emoções desse paciente. Outra coisa, se o sangramento ou, enfim, a lesão cerebral for mais externa, o que mais vai comprometer? A fala, o pensamento e os movimentos involuntários do nosso corpo, né? Então, é difícil o paciente que sofre AVC, né? Ou sofre um trauma a nível cerebral, que consegue falar normalmente, que consegue se locomover normalmente, né? Justamente pela delimitação da área afetada, né? Aqui a prof trouxe mais uma imagem para vocês verem, né? O hemisfério direito do cérebro, o hemisfério esquerdo, e aqui a divisão por lóbulos, né? Muito importante, porque cada lobo é responsável por uma determinada função. Os lobos frontais, então,
controlam o comportamento motor especializado, né? O caminhar, o se movimentar, a fala, o humor, o pensamento, planejamento do futuro, né? Entendimento do futuro. Então, na maioria das pessoas, o controle da linguagem está localizado predominantemente no lobo frontal esquerdo, tá? Os lobos occipitais, como a prof já falou anteriormente, eles são responsáveis pela visão, eles fazem a interpretação da imagem refletida, tá? Os lobos parietais, então, eles interpretam os estímulos sensoriais provenientes do restante do corpo e controlam os movimentos corpóreos, né? Então, os estímulos que a gente recebe, seja estímulos ambientais, seja estímulos táteis de calor, frio, temperatura, né? E os lobos temporais, então, eles são responsáveis pelas recordações e as emoções, tá? Do cérebro, pessoal, no geral, é isso, tá? Lembra que a gente falou que... Deixa eu voltar aqui no slide para vocês acompanhar. Aqui, ó. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo cerebral, eles estão conectados entre si através do corpo caloso. Eu vou mostrar para vocês aonde fica o corpo caloso. Esta parte mais esbranquiçada aqui é o corpo caloso, tá? O corpo caloso, ele vai ser responsável por fazer a interligação de um hemisfério e do outro a nível cerebral, tá? O nosso cérebro, ele é como se fosse uma capa mais grossa, né? Que vai proteger algumas outras estruturas internas, que eu vou falar só as principais para vocês, tá? Como, por exemplo, o tálamo e o hipotálamo, que se situam acima do corpo, do tronco encefálico, tá? Lembram? O nosso encéfalo é formado principalmente pelo cérebro, cerebelo e tronco cerebral, né? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Mas aqui dentro do cérebro, acima do tronco encefálico, a gente tem outras estruturas muito importantes também para o nosso sistema nervoso, mas que a gente só vai ver as principais, como por exemplo o tálamo, o hipotálamo e o corpo caloso. Tálamo, hipotálamo e corpo caloso. Qual é a função do tálamo para o sistema nervoso, então? Ele vai organizar as percepções das sensibilidades dos órgãos do sentido, exceto o olfato, né? Ele vai perceber as sensações de calor externo, pressão, dor intensa, então é o tálamo que vai ser o responsável por receber os estímulos dolorosos, tá? Por isso que ele também é muito importante ao nosso sistema nervoso central. Então, aqui, ó, ele localiza-se acima do diencéfalo, né, que é a região aqui do tronco encefálico. Este aqui são o tálamo. O hipotálamo, também muito importante. Ele coordena algumas das funções mais automáticas do corpo, principalmente o sono e a vigília. Faz a manutenção da temperatura corporal, regula o equilíbrio hídrico do organismo e aloja a hipófise. Quando a gente sente sono, quando a gente fica alerta, fica com o sistema de vigília que a gente fala, o responsável por isso é o hipotálamo, tá? Uma parte do sistema nervoso central que fica próximo ali do tálamo. Como vocês podem ver, tanto o tálamo quanto o hipotálamo, ele tem algumas funções de manutenção à vida, né?
por exemplo, regular a temperatura corporal. Se não fosse o hipotálamo, a gente ou sentiria frio extremo ou calor extremo, né? Ele que faz essa regulação. Por exemplo, quando o nosso corpo está muito quente, nós vamos eliminar calor em forma de suor ou vamos ficar ofegantes, né? Para que essa temperatura seja eliminada. Quando a gente está com frio, ele vai fazer um sistema de bloqueio, né? Nos avisando que o nosso corpo está baixando a temperatura, então para que a gente se aqueça também. É por isso que essa parte do sistema nervoso central, ela se encontra ali bem escondidinha, bem no meio, protegida pela massa cerebral, tá? Então, o hipotálamo, ele é uma das principais vias de saída do controle do sistema límbico, que vai controlar o comportamento emocional e os impulsos motivacionais. Então, o nosso comportamento, quando a gente está muito irritado, muito choroso, ou enfim, o nosso emocional vai ser controlado também pelo hipotálamo, tá? Aqui está o hipotálamo, tá? Estão vendo o tálamo aqui? Ele se aloja bem pertinho. O hipotálamo fica bem pertinho do tálamo, que fica envolvido pelo quê? Pela nossa massa cerebral, né? E logo acima está o nosso corpo caloso também, né? O cerebelo, né? Que é o cerebelo? É aquele órgão que se situa logo abaixo, aqui está ele. Logo abaixo do nosso cérebro, né? Essa partezinha aqui, que também forma o encéfalo, né? Juntamente com o cérebro, o tronco cerebral e algumas outras partes que a gente viu, algumas delas, que é o hipotálamo e o tálamo, né? Então, qual é a função do nosso cerebelo, né? Ele fica mais nessa região occipital aqui, né? Ele vai controlar os movimentos, a tonicidade muscular e vai fazer a manutenção do equilíbrio do corpo. Ele vai receber os estímulos do labirinto auditivo também, vai perceber as mudanças de altitude e direção. Então, é graças ao nosso cerebelo que a gente consegue se manter em equilíbrio, né? Perceber para que direção a gente tem que seguir e as altitudes, por exemplo, se a gente está mais próximo do nível do mar ou mais distante do nível do mar, né? É ele que vai ser responsável pelo tônus muscular, né? Por a gente conseguir, porque senão a gente ficaria sempre flácido, né? Sempre jogadão, né? Então é ele que vai ser responsável e também ele que vai controlar os nossos movimentos, tá? Com a informação que recebe do cérebro e as informações sobre a posição dos membros superiores e membros inferiores e sobre o seu grau de tônus muscular, o cerebelo auxilia o corpo a realizar os movimentos suaves e precisos, né? Então o cérebro vai mandar as informações para ele e ele que vai ser responsável por nós conseguirmos fazer as movimentações mais suaves e precisas. Por exemplo, escrever, o que mais? Retirar, o que eu posso citar para vocês? Movimentos precisos, minuciosos, né? Como, por exemplo, ir lá e tirar a cutícula da unha, só um exemplo, tá? Aqui está o nosso cerebelo, logo abaixo do cérebro, né? E juntamente ali com o tronco encefálico, né? O tronco cerebral ou tronco encefálico. Qual é a função do tronco cerebral? Ele vai unir as partes do encéfalo, então, até a medula espinhal. É ele que vai fazer a junção de todo o composto
encefálico até a medula espinhal, então. Ele vai desempenhar funções especiais de controle, principalmente respiração, sistema cardiovascular, funções gastrointestinal e alguns movimentos estereotipados do corpo, do equilíbrio e movimentos dos olhos. Então, pessoal, o tronco cerebral, ele tem uma função primordial, né? Que são regular o sistema que nós não temos voluntariedade, ou seja, o sistema involuntário do nosso organismo, que a gente não precisa pensar para fazer, como eu vou esticar meu braço, eu não preciso. Isso é uma coisa que eu posso controlar, se eu quero ou não esticar o meu braço, mas eu não posso controlar ou não se o meu coração vai bater, se eu vou ou não respirar. Então, as funções involuntárias do nosso organismo, como o sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema gastrointestinal, é o nosso tronco cerebral que vai regular, tá? Então, imagine, se a gente lesionar o tronco cerebral, já era, né? Então, se o tronco encefálico for seriamente lesionado, as funções automáticas cessam, ou seja, função respiratória não vai mais funcionar, função cardiovascular não vai mais funcionar. O que vai acontecer com a gente? Automaticamente a gente vai morrer, né? Aqui está o nosso tronco cerebral, né? Formado por algumas partes que a gente não vai se adentrar em cada uma delas. Mas o geral e mais importante para vocês saberem é isso, que ele vai coordenar as funções autônomas, né? O que a gente não consegue comandar. Voltando a falar um pouquinho dos hemisférios cerebrais, né? Lembra que a gente tem o hemisfério direito e esquerdo. O que cada um é responsável? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, no geral, ele vai controlar as habilidades aritméticas e de escrita, né? A compreensão e a fala. Olha só, cada hemisfério cerebral ele tem algumas funções distintas. Então, a lógica também é uma função do cérebro esquerdo, né? Do hemisfério esquerdo. Vai possuir então as funções, os padrões de raciocínio mais lineares e racionais e analíticos. Então, o raciocínio mais racional, né? Vai ser o hemisfério esquerdo que vai ser responsável. Ele vai gerenciar a resolução de problemas passo a passo. O hemisfério esquerdo não está funcionando muito bem, então é onde então o sequenciamento e a noção de tempo também são administradas, tá? Algumas das funções do hemisfério esquerdo para vocês saberem distinguir. Já o hemisfério direito, então, vai ser responsáveis pelas habilidades artísticas e musicais. Nossa Senhora, o meu hemisfério direito não se desenvolveu, né? Não sei se, acho que muitos aí também não devem ter se desenvolvido. Então, pela competência espacial e pela criatividade. Então, pessoas muito criativas, o seu hemisfério direito lá cerebral funciona muito bem, né? Então, esse hemisfério também ele é mais intuitivo, tirando conclusões baseadas em sentimentos, né? Palpites e percepções visuais. Ele permite a visualização do todo, né? Permite olhar as coisas como um todo, não focando-se apenas a um ponto. E também permite a identificação dos padrões globais, então, né, visualizar como um todo padrões globais. Ele não se baseia em fatos ou na razão para tirar conclusões, e sim em sentimentos, né? Os dois hemisférios trabalham junto, né? O hemisfério esquerdo e o direito, eles trabalham juntos por meio do corpo caloso. Lembra que a prof falou do corpo caloso, que vai unir
os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, né? Através de um feixe de fibras que vai unir as duas partes e vai levar as mensagens de um lado para o outro. Na prática, o hemisfério direito vai controlar o lado esquerdo do nosso corpo e o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do nosso corpo. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Paciente que teve um AVC, acidente vascular cerebral, e afetou o lado direito. Opa, o lado direito. O hemisfério direito cerebral. Ele vai ter as funções do corpo comprometida em qual lado? No lado esquerdo, né? Se o hemisfério direito controla o lado esquerdo do nosso corpo, então a paralisia, o hemiparalisia, a função motora comprometida vai ser a do lado esquerdo. Então, lembrem, pessoal, quando vocês se depararem com um paciente que tem sequelas de AVC, né, que sofreu um acidente vascular cerebral, ou que tem paralisia de um lado do organismo, automaticamente vocês já podem se lembrar que a lesão dele foi no outro lado do cérebro, tá? Então, é por isso que o lado esquerdo do corpo pode se enfraquecer ou sentir os efeitos de uma lesão ao lado direito do cérebro, né? Aquilo que a prof acabou de falar ali, deu o exemplo do AVC. Estima-se que aproximadamente 93% das pessoas, o hemisfério esquerdo controla a linguagem e o uso das mãos. No meu hemisfério esquerdo, meu Deus do céu, porque o que eu mexo com as mãos e parar. Quer ver quando fica meio nervosa, então parece que vai dar um negócio, um ciricutico, né? Então, o meu hemisfério esquerdo, ó, tá show de bola aí, pessoal. Tá bom? Só para dar uma descontraída, que essas aulas também, né? Assim como para prof ficar falando e se olhando e pensando, meu Deus do céu, será que eles estão entendendo? Será que eles não estão entendendo? É um pouco difícil para vocês só verem e só ouvir, sem conseguir interagir também não deve ser fácil, né? Mas logo, logo tudo vai se normalizar e a gente vai poder ter um contato presencial, vocês vão poder perguntar ou não, né? Enfim. Então, o corpo caloso, que é aquele que a prof mostrou anteriormente, né? É um grande trato, né? Um feixe de substância branca. Lembram lá no início que a prof falou a diferença da substância cinzenta e da substância branca, né? Ela vai ligar os dois hemisférios do cérebro, então. O corpo caloso também permite que a gente consiga perceber a profundidade, né? E permite que os dois lados do nosso cérebro se comuniquem. Aqui na questão de permitir perceber a profundidade, ou seja, se não fosse o corpo caloso, as coisas, eu não teria noção de que, por exemplo, aquele quadro lá, aqui, ele está mais profundo do que eu, ele está mais atrás de mim. Seria como se fosse tudo uma coisa do lado da outra, entendem? O que mais? O corpo caloso é a maior estrutura de substância branca do cérebro, né? Tanto em termos de tamanho quanto em termos de número de projeções axoniais, né? 200 milhões entre os dois hemisférios. Aqui o corpo caloso que a prof falou antes. É formado de substância branca, né? Lembra a substância cinzenta? É aquela que está mais na parte de fora do nosso cérebro. Pessoal, só para nós relembrar aqui um pouquinho, então. Sistema nervoso central. Formado por encéfalo, tronco cerebral e medula espinhal. De fora para dentro, calota craniana, que não faz parte do sistema nervoso central, e sim do sistema esquelético, mas só para vocês entenderem. Meninges, né? As meninges que recobrem
todo o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto medula espinhal. As meninges, de dentro para fora, dura mater, aracnoide e pia mater, certo? Entre as meninges vai passar o líquor céfalo-raquidiano, que vai fazer a lubrificação de todo o sistema nervoso central. Depois da pia mater, nós temos o nosso encéfalo, né? Que é formado por cérebro, principalmente, em cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é formado por substância cinzenta e córtex cerebral na parte mais externa e substância branca na parte mais interna. Cada substância, digamos assim, tanto a branca quanto a cinzenta, vai ser determinada, responsável por algumas determinadas funções, né? A parte mais externa, fala, audição, visão, né? E algumas outras ainda. O que mais? O corpo caloso, né? Que tá lá mais no interior do cérebro, que vai fazer o quê? Vai ligar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? O que mais? O nosso cerebelo, o tronco encefálico, que vai ser responsável pelas funções automáticas, autônomas, né? O que a gente não consegue controlar. Certo? Entendido? Algumas patologias a nível cerebral, a nível do sistema nervoso central. AVC, isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico é quando um coágulo sanguíneo, bem provável, vai bloquear o fluxo de oxigenação, o fluxo de circulação sanguínea a nível cerebral. Dependendo da artéria ou veia cerebral que esse coágulo obstruir, vai ser a área lesionada ou a área isquemiada, tá? Se essa isquemia acontecer do lado direito, a parte do corpo afetada vai ser o lado esquerdo, tá? Se for em grandes proporções, pode levar esse paciente a óbito, né? Porque pode atingir funções vitais do nosso cérebro, tá? Da mesma forma que o AVC hemorrágico também pode levar o paciente a óbito, tá? O hemorrágico, a diferença é que ao invés de o coágulo bloquear a passagem sanguínea de uma artéria cerebral, no hemorrágico vai haver a ruptura dessa artéria, né? E vai extravasar sangue dentro da nossa calota craniana, lá a nível cerebral, a nível encefálico, tá? Outra patologia do sistema nervoso central é a hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia ela ocorre geralmente em virtude de um bloqueio na circulação do líquido. Que líquido que é esse? O líquor céfalo-raquidiano. Lembra que a professora falou que esse líquor deve estar em constante circulação e que ele deve ser drenado continuamente porque a produção dele não para, né? Então, se há um bloqueio na circulação do líquor, o que acontece? Há um aumento da pressão na medula e no encéfalo, né? Fazendo com que faça um aumento da pressão intracraniana. A causa da hidrocefalia geralmente pode estar relacionada a fatores genéticos, ambientais ou herança multifatorial, né? Ainda fatores como tumores cerebrais, cistos, traumas, infecções ou malformações geralmente estão associados com a hidrocefalia. A hidrocefalia geralmente dá no recém-nascido, acomete, né, o recém-nascido.
É difícil um paciente na fase adulta desenvolver hidrocefalia, a não ser que ele tenha um trauma ou desenvolva um cisto ou um tumor encefálico para que ele possa desenvolver, mas geralmente acomete as crianças e recém-nascidos, tá? Então, aqui, acúmulo normal de líquido, né, no sistema nervoso, e aqui uma criança com hidrocefalia, né, vai ter o acúmulo, automaticamente vai ter o aumento do espaço intracraniano, vai aumentar a pique, a pressão intracraniana, vai causar sequelas neurológicas, vai causar retardo no desenvolvimento dessa criança e além de causar o aumento da cabeça, né? Essa criança vai aumentar o crânio de tamanho. Uma forma de minimizar as sequelas e permitir que essa criança tenha vida por um período maior é colocar um catéter ventricular, né? Esse catéter vai fazer a drenagem desse líquido, né? Do líquor cefalorraquidiano, que seria feito através dos ventrículos do sistema nervoso, né? Os ventrículos cerebrais. Então, esse catéter é introduzido lá a nível cerebral, lá pertinho dos ventrículos, e ele vai sair na cavidade abdominal. Então, esse líquor vai ser drenado, né? Através do catéter ventricular, que vai parar lá na cavidade peritoneal, lá na cavidade abdominal, tá? Que vocês podem ver na imagem, a prof trouxe mais ou menos similar para vocês entenderem. Olha só a hidrocefalia aqui, então, ela vai causar um aumento do crânio, né? Vai precisar de mais espaço, né? Como quando a criança nasce, lembra que a gente viu lá na anatomia óssea que o osso do crânio ele não é completamente calcificado, né? Ele vem divididinho. Então, o aumento desse líquido ali no encéfalo vai causar o aumento da cabeça dessa criança. E claro, vai causar sérios distúrbios neurológicos, né? Comprometimento da fala, do crescimento, locomoção. É quase uma criança que vai vegetar, tá? Outra doença também que acomete o sistema nervoso é o mal de Alzheimer, né? Ou doença de Alzheimer, que vai causar degeneração da massa encefálica, né? Vai degenerar. Olha, aqui vocês podem ver um encéfalo normal, né? O cérebro, o cerebelo aqui, normal, né? Com a substância cinzenta e a substância branca. E aqui um cérebro com Alzheimer, um encéfalo com Alzheimer, né? Olha como a perda de massa encefálica, é isso que o Alzheimer faz, né? Vai afetar principalmente a inteligência, julgamento e comportamento, a memória, né? Por isso que os pacientes com Alzheimer vão se lembrar do que ocorreu lá antigamente, e a linguagem, né? Com o passar do tempo, o Alzheimer vai degenerando todo o sistema encefálico e o paciente começa a apresentar diversas degenerações neurológicas, né? Como locomoção, fala, até ele afetar o sistema autônomo, né? Que é aquela parte que a gente não consegue controlar, o que é involuntário, como a respiração, o sistema cardiológico e gastrointestinal, tá? É uma doença bem triste, né? Bem degenerativa, que vai causando um sofrimento a longo prazo. Ele vai causando, então, a morte dos neurônios. Aqui tem um neurônio, né? Que foi degenerado, tá? Vai atrofiando as funções cerebrais, né? A contusão cerebral também é uma patologia adquirida, né? Através do TCE, quando o paciente tem um trauma a nível de sistema nervoso e vai causar uma hemorragia interna, né? Fazendo com que
faça o aumento da pressão intracraniana, né? Aqui a prof trouxe um exemplo. Lembra lá das meninges? O sangramento geralmente vai ser entre as meninges e a massa encefálica, tá? Então, vai causar um aumento da PIC, da pressão intracraniana, essa hemorragia. Caso não haja a drenagem desse sangue, esse paciente pode ter sérias sequelas neurológicas, né? Inclusive pacientes que ficam em estado vegetativo, justamente ao sangramento intracraniano, né? Uma hemorragia intracraniana. Aqui tem um exemplo que foi feita uma drenagem, né? A nível de encéfalo, então era isso, pessoal. Vamos terminar de ver o sistema nervoso central, então falando da medula espinhal, que é a outra parte que compõe o sistema nervoso central. Então, a medula espinhal é a porção alongada do sistema nervoso central, né? Ela vai se alojar no interior da coluna vertebral, no canal vertebral, né? Ela vai se iniciar na junção do crânio com a primeira vértebra cervical e vai terminar entre a primeira e a segunda vértebra lombar no adulto. Vai atingir mais ou menos 44 a 46 centímetros de comprimento. Então, pessoal, sistema nervoso central aqui a nível de encéfalo, e aí ele vai se ramificar através da medula espinhal. Da medula espinhal vão sair os nervos espinhais, né? Que vão ser os responsáveis pelo nosso sistema nervoso periférico, tá? Eles vão se ramificar ao longo da medula espinhal, fazendo com que os estímulos e os comandos do sistema nervoso central cheguem às nossas periferias, às extremidades, tá? Então, da medula espinhal vão irradiar 33 pares de nervos espinhais à direita e à esquerda, que eles vão se inervar do pescoço e do tronco até os membros, tá? Ligando o encéfalo ao resto do corpo e vice-versa, ou seja, os nervos espinhais vão ser responsáveis por mandar estímulos do sistema nervoso central para a periferia e também receber os estímulos externos, né, os estímulos do ambiente, e mandar esse estímulo até o sistema nervoso central. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, nossa medula espinhal, né? Claro que é uma foto bem ilustrativa. E aqui os nervos espinhais, tá? Olha só. Eles vão se ramificando por toda a extensão do nosso organismo. Nós temos os nervos cervicais aqui, né? Os torácicos e os lombares, tá? Os sacrais também. Aqui mais uma imagem para que vocês entendam, né? Olha só, aqui dentro vai passar a nossa medula espinhal com a substância cinzenta e a substância branca, vai ser recoberta pelas meninges e o líquor cefalorraquidiano, e dela vai se ramificar os nervos espinhais, certo? Que daí os nervos espinhais já fazem parte do sistema nervoso periférico que a gente vai ver na próxima aula. Quero que vocês entendam uma coisa. Pensem comigo. Sistema nervoso central, nível de encéfalo. Ramificação da medula espinhal, certo? Então, lá o encéfalo, o nosso cérebro, o tronco cerebral, o cerebelo, vão realizar comandos para as extremidades, certo? A medula espinhal vai repassar essas informações para o resto do corpo juntamente com os nervos espinhais. Se o paciente sofrer uma lesão numa determinada parte dessa medula espinhal, esses estímulos ou esses impulsos não vão chegar a toda a extremidade, porque o impulso vai ser deslocado do encéfalo e vai chegar até o local da lesão. Por exemplo, um paciente que lesiona uma vértebra na altura da cervical.
o estímulo nervoso, a informação do sistema nervoso central vai ser propagada até essa região e vai chegar até ali e não vai ter continuidade dessa informação, ou vai ser repassada minimamente essa informação. O que a gente chama isso? Quando há uma lesão de medula espinhal permanente, o paciente pode ficar paraplégico ou tetraplégico. Por quê? Porque os impulsos chegam até aquele determinado local e eles são cortados, porque não há continuidade na medula espinhal. Por isso, pessoal, um paciente que sofrer um trauma, por isso um paciente que sofrer um acidente de trânsito, é muito importante a imobilização da coluna, tanto da coluna cervical quanto do restante da coluna, tá? Mas principalmente a nível de cervical, porque a gente não tem estabilidade nenhuma no nosso pescoço, né? Então, o risco de sofrer uma lesão medular por uma fratura de vértebra é muito grande. E quanto mais acima da nossa coluna for a lesão, mais sequelas esse paciente vai ter. Se ocorrer, por exemplo, na região torácica, o paciente vai ficar paraplégico, né? Não vai movimentar da cintura para baixo, digamos assim, os membros inferiores. Porque o impulso nervoso vai sair lá do nosso encéfalo e vai chegar até na região torácica e não vai passar dali porque não há continuidade na medula espinhal. Se a lesão for na região da coluna cervical, esse paciente vai ficar tetraplégico, né? Membros inferiores. Sempre tem que ter alguém que liga, né? Membros inferiores e membros superiores, tá? Se for a nível aqui da nossa cervical. Se for mais abaixo, na região da coluna lombar ou torácica, esse paciente vai ficar paraplégico, não vai movimentar da cintura para baixo. Outra lesão que pode ocorrer é durante a anestesia, tá? Por isso é que os médicos pedem a imobilização praticamente desse paciente, né? Pedem para que eles não movimentem, porque pode lesionar a medula espinhal, tá? Eu quero deixar um trabalho aqui para vocês dos tipos de anestesia, né? Nós temos a anestesia peridural e a anestesia raquidiana. Ambas são realizadas na região da coluna lombar. Mas eu quero que vocês anotem no caderno de vocês quais as diferenças da anestesia peridural e a anestesia raquidiana. As duas são similares, porém com algumas particularidades, tá? Quero que vocês anotem para que serve, qual é o tempo de duração, qual o local exato e qual parte da medula ela atinge. E aí, quando a gente retornar, a gente vai conversar sobre isso, tá? Não deixem para a última hora, porque aí vocês vão estar cheios de trabalho para fazer. Essas daqui são as agulhas, tá, pessoal, que faz a anestesia raquidiana e a anestesia peridural, tá? Então, é uma anestesia longa porque o intuito é atingir a nível da medula espinhal, né? Então, ela é finíssima porque ela precisa passar entre as vértebras, né? E ao mesmo tempo ela precisa atingir a nossa medula espinhal. E aí é isso que vocês vão falar para mim qual é a diferença, tá? Pessoal, pela aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender, pelo menos grande parte, né? Se precisar, voltem à aula, assistam novamente, leiam os slides, tá? E a professora está à disposição de vocês, assim como o pessoal lá da secretaria, tá?
Qualquer dúvida é só chamar, é só pedir. Eu deixei também as questões para vocês responderem lá no portal daí. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula e uma boa semana a todos vocês.